Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. E o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o seu dia seja abençoado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas. Aonde quer que vocês pisem a planta dos seus pés, o Senhor estará com vocês. Amém? Igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eita, glória, que Deus maravilhoso, né? Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Hoje a mensagem que Deus nos inspirou para compartilhar com vocês, certo? É sobre a pessoa de Deus, certo? Não existe outro Deus além do nosso grande Deus. Somente este grande Deus pode nos salvar. Nenhum outro ser possa salvar as nossas vidas a não ser este grande Deus, certo? A declaração só o Senhor é Deus e não há outro define o monoteísmo bíblico, né? Ela estabelece que Deus é o único Criador, né? Rei e Salvador, excluindo qualquer outra divindade. Então, monoteísmo bíblico quer dizer que existe somente um Deus e não há outro Deus além deste grande Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A você foi mostrado isso para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além de ti. Amém? Aqui Moisés fala ao povo de Israel, certo? Após eles testemunharem o milagre feito no Egito e no Monte Sinai, né? Deus demonstrou o seu poder na história, né? Para gerar a convicção real. A exclusividade de Deus, ela não é uma teoria, certo? Mas é um fato provado por suas ações visíveis, certo? Então, somente a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Ainda seguindo aqui, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Por isso, reconheçam hoje e guardem no coração que o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e não há outro, senão este grande Deus. Certo? Aqui é a continuação do discurso de Moisés, né? Antes do povo entrar na terra prometida. Exige uma resposta interna, né? Guardem o seu coração. Eita glória, né? Guarde seu coração, é intelectual e mostra que o governo de Deus é total, né? Que ele domina o mundo espiritual do céu e o mundo físico aqui na terra. E tudo está sob o seu controle, certo? Então, tudo está sob o controle de Deus. Ao nós levantarmos, ao nós caminharmos, certo? Tudo isso está sob o controle de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe aonde quer que nós vamos pisar, certo? 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, lemos assim: o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E que eu e você possamos ter esse mesmo pensamento em nossas vidas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Toda honra, toda glória e todo louvor a este grande Deus, né?
que nós possamos estar alicerçados cada vez mais na palavra de Deus, porque Deus, ele nos mantém de pé todos os dias. Temos que agradecer pela vida, pela saúde, pelo oxigênio puro que respiramos, porque tudo vem de Deus. Amém? Aqui, meus irmãos, eu vou ler novamente. 1 Reis, capítulo 18, 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aqui é uma passagem bíblica, né? Eu vou ler o tema para vocês aqui. O profeta Elias e os 450 profetas de Baal, certo? Esses falsos profetas estavam lutando para dizer que Baal era Deus. E Elias, então, com o poder de Deus, fez o povo, né, se render a este grande Deus, né? Aqueles que não se renderam a este Deus foram mortos, certo? Veja bem, o profeta Elias desafia 450 profetas, né? Os falsos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Deus responde enviando fogo do céu para queimar todo aquele sacrifício, né? O significado é: o clamor de arrependimento de um povo estava dividido, meus irmãos. O milagre, então, ele destrói a ilusão, a idolatria e a força daquele povo, a reconhecer a realidade de um único Deus vivo, que vive para sempre, certo? Então, que você que está me assistindo agora nesse momento, faça de Deus o único Deus verdadeiro da sua vida. Se você ainda não entregou a vida a este grande Deus, entregue a sua vida a este grande Deus, mas entregue agora. Não espere para depois, porque o depois pode ser muito tarde. E hoje Cristo quer te salvar. Amém? E o profeta Isaías também, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 5, ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, certo? Além de mim não há outro Deus. E ele diz assim: eu te cingirei ainda que não me conheces. Eu te abençoarei ainda que não me conheces. Ainda que não me conheces, mas Deus conhece você. Mas Deus conhece as suas criaturas, certo? Então esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, ele quer que nós, né, sejamos felizes para sempre. A felicidade aqui nesse mundo, a gente tem felicidade aqui nesse mundo. Não vou falar que não tem, tem sim, certo? Mas a felicidade aqui, ela é passageira. E Deus quer nos dar uma felicidade eterna ao seu lado, certo? E eu tenho certeza que esse dia está próximo. Jesus está próximo para voltar a este mundo, certo? Nós estamos vivendo a história final deste mundo. As profecias estão se cumprindo e falta muito pouco para se cumprir totalmente. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é rocha e é rocha eterna. Amém? O nosso Deus, ele é a pedra angular. Este versículo exalta a santidade perfeita e a fidelidade de Deus. Amém? Chamar Deus de rocha significa que Deus, ele é inabalável. Amém? Um refúgio seguro e eterno para o seu povo. Certo? Então, que você e eu possamos dizer assim: Senhor, rocha minha, somente a ti eu presto o meu louvor. Amém? Porque não há outro além de ti que possa me salvar. Certo? Agora, Deuteronômio, novamente, Moisés falando com o povo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, porque Ele é o único Deus. Amém? Conhecido como Shema, Israel, né? Este é o grande credo do Antigo Testamento, que estabelece o pilar central, né, da fé judaica cristã. A unidade de Deus, certo? A autenticidade de Deus, rejeitando o politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a adoração a vários deuses, certo? Então, o monoteísmo é servir ao grande Deus, ao único Deus verdadeiro. E o politeísmo é servir a outros deuses, deuses pagões, que realmente não têm poder para me salvar e salvar vocês, certo? Veja bem, meus irmãos. Então, que nós possamos honrar este grande Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, certo? E que as nossas vidas sejam, né, guiadas por Deus, né? Que nós possamos deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Agora nós vamos para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus, né? O principal é: ouve, Israel. O nosso Deus é o único Senhor, certo? Ouve, Israel. E nós hoje representamos o povo de Israel, certo? Porque o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, certo? Então, aqui diz o seguinte: Jesus confirmou e citou o Shema como o primeiro e maior de todos os mandamentos, certo? Ele reforça que a devoção e o amor humanos devem ser direcionados exclusivamente ao único Deus. Então, ó, conhecido como Shema, certo? O que é? Adorar somente este grande Deus. É uma oração, né? Que fala sobre a unidade de Deus, que fala sobre a divindade de Deus. Amém? Veja bem, meus irmãos. Agora, ainda no Novo Testamento, o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, certo? Aqui diz assim: todavia para nós há um só Deus, amém? O Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, certo? É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele, certo? Se Cristo morreu por mim, então agora eu vivo por ele. Aqui o apóstolo Paulo, ele esclarece o monoteísmo para a igreja cristã. O monoteísmo, servir somente a esse grande Deus verdadeiro. Ele estabelece a origem de tudo em Deus Pai e reconhece Jesus Cristo como o único Senhor por meio de que tudo foi criado. E sem ele nada do que foi criado existiria, certo? Agora voltamos ao Velho Testamento, livro de 1 Reis, certo? Capítulo 8, versículo 60. E diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Aqui o rei Salomão profere essa frase, né, na dedicação do Templo de Jerusalém. O propósito da existência de Israel e o templo era o quê? Um testemunho global para testemunhar sobre este grande Deus. Todas as nações deveriam reconhecer a exclusividade deste grande Deus, certo? Hoje, o mundo, ele oferece grandes ilusões aos meus olhos e aos seus olhos, certo? Ilusões que parecem ser prazerosas, mas o seu fim é amargo como fel, certo? E o único Deus verdadeiro
que nós servimos, certo? Ele, né, nos ajuda em tudo o que precisamos. Passamos por provações, tribulações, muitas vezes chegamos até no fundo do poço. Mas nós não afundamos totalmente, porque quando nós creiamos, né, neste grande Deus, ele nos pega pela mão, nos puxa e nós voltaremos à tona. E voltaremos cada vez mais forte, porque as provações, ela é para nos moldar o nosso caráter e a nossa vida. É um aprendizado de vida, certo? E para a gente concluir, novamente, no Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 12, versículo 32. Aqui, certo, os fariseus, os escribas, estavam dialogando com Jesus sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, certo? Então, um dos escribas, ele diz assim, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, chama Jesus de mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti. Então aqui, esse escriba, ele reconhece, certo? Que há um só Deus. Vou ler de novo. E disse-lhes o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro Deus além de ti. Então esse camarada aqui, ele reconheceu ele reconheceu que só Deus é Deus e não há outro Deus além de ti, certo? Veja bem, um mestre da lei concorda com Jesus sobre, certo, o maior dos mandamentos, né? Veja bem, a passagem une o Antigo e o Novo Testamento e valida que o cristianismo mantém a base teológica, né? A unicidade divina de Deus, certo? A divindade de Deus. Então, que você e eu possamos realmente ter entendido esta mensagem que Deus nos enviou através do seu Espírito Santo para compartilhar com vocês. E eu peço a Deus todos os dias, eu oro por vocês que estão nos acompanhando diariamente, que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe seus sonhos, seus projetos, que vocês possam estar cada vez mais unidos com Cristo Jesus e com o nosso grande Deus. Oremos. Pai de amor e misericórdia, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer esta mensagem. A mensagem que nos diz que Tu és o único Deus e não há outro além de Ti. E a Ti é o único Deus verdadeiro, eu louvarei eternamente. Enquanto eu tiver fôlego de vida, Pai, eu louvarei a Ti e exaltarei o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.